Olá, fashionistas! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para criar e desenvolver a sua marca de moda autoral. Eu sou a Paula Lobato, eu trabalho com as minhas criações desde 2014, logo quando eu me formei em moda. E hoje a gente vai falar sobre ela, a peça piloto. Mas antes disso, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada daqui pra frente. Bom, e para começar, o que é a peça piloto? A peça piloto, ela é a primeira peça da coleção. Ela vai ser a primeira teste que a gente vai fazer para poder ver a viabilidade do produto que a gente está querendo fazer. Ela é como se fosse um protótipo da nossa ideia. E para que serve essa peça piloto? Ela é a responsável por dar todas as informações necessárias sobre modelagem, tecidos, caimentos, aviamentos e tudo mais que a gente vai precisar para desenvolver a peça. Como que isso funciona? Ela vai ser idealizada na primeira forma, como a gente quer lá, por exemplo, a gente quer produzir uma camisa curta. Eu idealizei essa camisa. Para ela se tornar viável, eu conversei com a costureira, com a modelista, levei em conta quais os tipos de tecido seriam possíveis, quais os aviamentos, uma estimativa da quantidade de tecido gasta e todas as outras informações. Baseadas nessa primeira ideia, a gente levou isso para o molde principal, fizemos o corte e testamos. Quando essa primeira peça está pronta, esse primeiro protótipo está pronto, com ele, você tem a peça materializada e consegue ver tudo que está funcionando ou não nessa peça. Por exemplo, o tipo de tecido, se ele está coerente com o caimento que você quer, a quantidade de tecido que foi usada para você fazer um cálculo de custo, a quantidade de aviamento e o tipo de aviamento que será necessário. Você consegue conferir com a peça pronta a modelagem, se ela está de acordo com aquilo que você quer, se ela está vestindo bem, os ajustes que precisam de ser feitos. Ou seja, ela é a guia principal das peças da nossa coleção. Toda peça que a gente for desenvolver, vai precisar de desenvolver uma peça piloto? Sim! Porque se você está fazendo uma calça e uma camisa, elas vão ter comportamentos completamente diferentes. E a partir da peça piloto que a gente vai conseguir dar as informações se essa peça, né, uma das duas ou se as duas vão funcionar ou não. Então, isso é uma peça piloto na teoria. Agora vamos para a vida real entender essa peça piloto. Quando a gente escolhe um material para poder fazer a nossa peça principal, que vai ser o material lindo, maravilhoso da nossa coleção, a gente já vai usar ele para fazer a peça piloto, Paula? Sim e não. A primeira peça que você for fazer, o primeiro teste, eu não indico que seja com o material. Por quê? Se você comprou uma quantidade específica para poder fazer a grade correta da coleção, se você for fazer a peça piloto com ele e a peça piloto der errado, você vai gastar um tanto do seu material. Eu indico um material similar que tenha as mesmas propriedades, né? O mesmo caimento, que seja na mesma leveza, que tenha o mesmo comportamento, mas que seja um valor mais em conta. Assim, você não vai ter dó de refazer quantas vezes for necessário. Segunda coisa, com relação a refazer a quantidade de vezes que for necessário. Isso é obrigatório. Sem saber que a peça é viável, você não passa para a próxima etapa, que é a escalada para a produção. Porque se tiver qualquer erro nessa peça, se você tiver com alguma dúvida, esse erro vai para todas as suas peças. E você pode ter um problema lá na frente na hora de comercializar o seu produto. E prestem atenção aqui. Quando eu falo de algum material similar, eu não tô falando que, eu quero fazer essa camisa aqui de viscose e eu vou fazer a base dele num algodão, por exemplo, que é um material muito mais armado, que tem um comportamento completamente diferente e não vai dar o resultado que eu preciso.
eu vou procurar uma opção de tecido que seja com o mesmo caimento, com a mesma leveza, por uma questão de economizar no preço do material que eu vou desenvolver as primeiras peças. Aí, se eu quiser fazer na viscose, pode fazer, não tem problema nenhum. Você pode usar o material que você já comprou, sim. Só que saiba que, caso você tenha erros, né, tenha que refazer essas peças, você vai continuar usando do seu material. E isso pode sair caro, dependendo do tipo de material que você vai utilizar. E aí agora você já tá assim, nossa, mas essa peça piloto vai me dar trabalho demais. Será mesmo que vale a pena eu fazer isso? Vale. Inclusive, se tem um momento da sua coleção que você precisa de se dedicar 100% e fazer quantas vezes for necessário, é durante a criação e desenvolvimento da sua peça piloto. Qualquer problema que você tiver aqui, qualquer problema que você tiver com a peça, ela vai ser problema para você no futuro. Então você vai fazer a sua peça piloto com o dobro de cuidado, sempre que possível, porque as coisas acontecem, né? Erros acontecem durante a produção. E se essa peça tiver na melhor qualidade, na melhor condição possível, ela vai ser a sua referência principal para tirar dúvida, para poder direcionar as suas costureiras e a sua modelista no futuro, para não ter nenhum tipo de erro nas formas de acabamento, para você poder direcionar a sua compra de matéria-prima, né, tanto de tecido quanto de aviamento. Você vai saber exatamente o gasto de cada uma da peça, para você poder fazer um cálculo de custo. Então, não economizem tempo e disposição em fazer a peça piloto de vocês. Então eu acho que deu para entender bem a importância dessa peça e por isso que ela ficou tão famosa, porque a gente sempre fala de desenvolver peça piloto, de testar a peça piloto. É exatamente isso, e a gente precisa de ter muito cuidado, de prestar muita atenção nesse momento da nossa produção, porque vai poupar um tanto de problema lá na frente. E só para fechar, o que é a peça piloto? É a nossa primeira peça a ser desenvolvida. Para que ela serve? Ela é o nosso guia principal sobre o produto que a gente está desenvolvendo. E 3, o aviso mais importante de todos é: não economize tempo e disposição para fazer a sua peça piloto na melhor versão, com o máximo de cuidado possível. Faça quantas vezes precisar, porque ela vai te poupar um tanto de problema lá na frente. E um PS de ouro aqui para vocês. Eu já uso a peça piloto de forma estratégica e às vezes faço ela até no meu tamanho, porque eu já uso para poder começar a divulgar as peças da minha coleção. Pega essa dica. Bom, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos por aqui. Beijo, fashionista!